a ilha Jamaica. Vamos dançar um reggae e fazer planos. O disco é a vida em movimento. Ali é todas as possibilidades dela, são as faixas, os ciclos, o lado A, o lado B. Acho que cada um de nós temos isso na nossa trajetória de vida. Acho que disco é emoção, né? Além de cultura, né? É emoção porque o meio, ele toca algo que realmente reverbera no coração da gente. O disco de vinil, para mim, em uma frase, é sentimento, é feeling. A capital existe, São Luís, a ilha Jamaica. Então, eu sou Vanessa Serra, eu sou ludovicense, de pais nascidos em Rosário, Maranhão. Desde criança eu tenho o hábito de colecionar discos. Sempre a música fez parte da minha vida, música e cultura popular. No bico da noite insana, enquanto eles dormem, eu me aqueço lavando peças de roupas na pia do banheiro enfeitado por calcinhas penduradas. Enquanto eles dormem, eu alinhava e costuro a bainha do vestido comprado no brechó a preço de banana. Um divisor de águas, assim, quando eu descobri o que eu queria fazer, foi tendo, olhando um desses discos na minha casa, que era uma coleção da editora Abril, e lá, além do disco, né, tinha as histórias dos compositores, dos autores, né, daquelas composições. E quando eu vi, eram jornalistas que escreviam, né, sobre a obra daquele. Então era um trabalho de pesquisa fantástico, que ele contava todo o universo, não só a parte artística, né, como a história de vida daquelas pessoas, né. E os discos dos meus tios, que tinha muita música maranhense, eu herdei todos também, ficaram todos comigo, os discos de José Sobrinho, Beto Pereira, César Nascimento, todas as coletâneas, que já tinha muitas coletâneas. 90 foi muito, assim, teve uma produção assim muito efervescente aqui em São Luís, de produção fonográfica. E a gente começou a ouvir música, e eu fui mostrando meus discos que as pessoas nem conheciam. Poucas pessoas sabiam que eu tinha essa coleção. E aí um deles, que é bem famoso, que é o DJ Joaquim Zion, que eu considero meu padrinho artístico, que é ele e o Marcos Vinícius, são meus padrinhos artísticos. E eles formam a dupla pioneira no vinil desse novo movimento, desse novo boom que teve com a discotecagem no vinil. E a cidade, ela sempre foi propagadora do som, da música produzida no Maranhão. Nos anos 80, vários artistas produziram discos aqui em São Luís. Tivemos o maestro Nonato, o estúdio do maestro Nonato, que ele foi responsável por muitas produções maranhenses, não só Nonato seu conjunto, artistas maranhenses como Beto Pereira, tem vinil do Beto Pereira, tem em casa isso de Beto Pereira, Gerude, César Nascimento, Ronald Pinheiro, vários artistas maranhenses que produziram naquela grande época dos anos 90. Então foi uma grande produção da cidade de São Luís, ela vivenciou esse mundo de produção fonográfica. A música brasileira tem um potencial gigante. Aqui no Maranhão, então, nem se fala, né? E aqui no Maranhão, com os discos de vinil, foi interessante também, porque o que é que acontece? A gente tem um tesouro aqui, um grande tesouro, que as pessoas estão descobrindo agora. Porque essa música que a gente toca aqui no Maranhão é muito diferenciada de qualquer outro lugar. Por exemplo, Pernambuco tem uma presença muito forte, a Bahia também muito forte, mas o Maranhão, por conta do porto que está aqui e por conta desse movimento do reggae e da época havia até uma profissão dos donos de radiola, tinha uns caras que eles chamavam de viajantes, que era aquela pessoa que era contratada para ir para Jamaica para comprar os discos.
colecionadores que saem daqui de São Luís, saíam daqui da nossa cidade, iam para a Jamaica, viajaram mais de 20 vezes para trazer discos exclusivamente para as radiolas. E aí a cidade bombava de discos, né? Compactos, LPs de clássico jamaicano, Gregory Isaacs, Bob Marley, Jacob Miller, Eric Donald, sua banda de Gladiator, vários discos espalhados. Então, são centenas de colecionadores que vivem no anonimato da cidade, que tem centenas de discos guardados em casa, no seu acervo. Então, isso mostra como a cidade de São Luís tem uma importância muito grande na divulgação dos discos de vinil. Então eu comecei a discotecar, fazer esses festivais, o BR-135, o Lençóis Jazz e Blues Festival, o Circuito Sesc, o Rico Choro Convida, Festival Elas, todos esses eu fiz logo de cara, de começo de carreira. Eu já entrei logo nos festivais, chutando a porta, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, trabalhando essa música alternativa, digamos assim, né? Tinha outras pessoas, outras mulheres que estavam dentro desse mesmo movimento, não só aqui no Maranhão, como no Brasil. Inclusive tem uma outra referência também, enquanto mulher, na discotecagem no vinil aqui no Maranhão, que é a Elizabeth Lago. No vinil, né, porque a primeira DJ mulher, assim, que teve uma mídia, né, que se mostrou e que abriu as portas pra gente, inclusive, foi a Nega Glícia, né, só que ela não tocava no vinil, ela tocava no digital. Ela foi, assim, a primeira mulher que a gente sabe que ela encarou mesmo, porque não é fácil, eu tive a sorte de ter meus padrinhos, né, o Joaquim e o Marco, mas mesmo assim não é fácil, porque as pessoas, eles não querem validar o teu trabalho, eles aceitam, mas eles não querem que uma mulher se projete à frente deles, os rapazes. Deixaram de escorrer, nenhuma de vocês deixaram o braço descer, nenhuma de vocês, todas as vezes que eu tiver oficina, bagunça, pedra, mate sem querer, vocês todas tiveram um manejo para todas, sem exceção. Isso é real. Eles te aceitam, mas sempre tem aquele mais, entendeu? Eles não querem, sabe? É uma coisa que a gente vive dentro de um machismo estrutural, né? Dentro da nossa sociedade. Isso não é nem por uma questão consciente, talvez, deles, mas eles fazem isso com a gente. Então, eu faço sempre essa questão, pontuo isso, porque antes eu nunca trouxe isso como bandeira, de eu ser uma mulher, de eu ter raízes, né, indígenas, nunca coloquei isso na minha frente, na frente do meu trabalho, né, mas é importante a gente validar isso, sabe por quê? Porque é uma reparação histórica, então às vezes a gente não percebe, e a gente até se acostuma dentro de um comportamento, que a gente se coloca sempre assim, ó, a gente sabe que a gente pode, mas a gente fica sempre tentando se segurar. Hoje não, hoje eu tô aqui com vocês, hoje eu consigo me expressar. Antigamente eu não fazia nem isso, eu ficava calada, e eu ficava assim, um pouco à sombra e tal. Eu digo, não, eu vou começar a protagonizar minha própria história. Meu nome é Eurico Tavares, eu sou idealizador e proprietário da Low Eletrônica, Música e Vinil, que é uma assistência técnica em eletrônica, especializada em alguns equipamentos de áudio, né, especificamente equipamentos de som profissional, equipamentos antigos também, restauração, enfim. E sou idealizador do projeto Clube do Vinil, no qual às sextas-feiras a gente recebe os amantes de vinil, os curiosos também, para ter um pouquinho da experiência, né, experiência da qualidade do vinil. E então, o projeto Clube do Vinil, né, deu-se a partir de uma ideia que eu tenho, assim como consumidor, de entender que esse hobby do vinil é um tanto solitário, né, que eu conhecia já várias pessoas que são colecionadores, amantes,
que gostavam de curtir o vinil e colecionar, só que era cada um na sua individualidade. E eu tive uma ideia de reunir, em formato de clube mesmo, um dia na semana, no caso, a sexta-feira, reunir esse pessoal para ouvir, né? Cada um trazia seu disco, trocar, vender, e aí fica disponível uns toca-discos no espaço para quem quiser trazer, fazer seu set, fazer aquela brincadeira gostosa, né? De cada um. Eu nasci em 85, né? Então eu fui uma criança que na minha casa tinha muita música e era tudo através do vinil. E aí depois de adolescente, né, e já ficando um pouco mais adulto, né, eu comecei a colecionar, voltei a colecionar vinil. Passei um tempo colecionando, né, e aí teve um crescimento, né, da procura e também do pessoal que curte vinil. Alô, o lugar que a gente está é um dos responsáveis por isso, também esse espaço. E aí Paulo, que é meu amigo já de muito tempo, né, que a gente tinha banda já, tocava já há algum tempo aqui em São Luís, teve a ideia de ter uma loja de vinil, né? Mas ele só falou da ideia, não me chamou, e eu também fiquei na minha só na vontade, guardando e tal. E aí passou um tempo, eu falei, cara, bora, eu tô contigo nessa, né? E aí a gente abriu a Brisa Discos. A gente não via discos novos aqui em São Luís, né? Normalmente era sebo, disco antigo, ou disco usado em má condição. Disco novo mesmo, ou a gente trazia importado, ou, enfim, pedia para alguém trazer, ou comprava em viagem. E a gente eu via essa carência aqui em São Luís. E aí eu sugeri para o Kiko que a gente pudesse formar uma loja, montar uma loja, onde a gente não apenas pudesse trazer os discos que normalmente são vendidos, né, os discos mais antigos, usados, mas também discos novos de bandas e artistas que estão sendo lançados agora, né? Que eu acho que é o diferencial da Brisa. Eu comecei a colecionar discos já há muito tempo, né? Então era só, apesar de ter começado jovem, o pessoal que eu conhecia era mais velho e tal, né? Hoje em dia a gente vê realmente um crescimento do público jovem, tanto é que pela loja a gente percebe isso. A gente costuma deixar até disco em porta de escola, né? Guri de ensino médio, de fundamental, comprando disco de vinil. E o legal do vinil é porque o pessoal compra desde música brasileira antiga, da década de 70, quanto artistas atuais que estão relançando, né? Se tu acompanhar, tu vê que a maioria dos artistas estão lançando sempre em formato vinil. O pessoal nem lança mais em CD, né? Lança no streaming e já vai pro vinil como formato físico. Eu acho que tem um pouco a ver do lance do colecionismo, né? Que é bem diferente do que a gente vê hoje, da música digital. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma plataforma digital onde tem uma infinidade de músicas, a gente tem tudo, mas não tem nada. E a questão do vinil, ele traz essa ideia do colecionismo, né, do toque físico. Muitas das vezes eu penso em uma música, em ouvir um dia, eu lembro que eu tenho um disco tal, e nessa busca, na caixa mesmo, ali, por questão de toque, questão física, eu acabo olhando um outro que eu não lembrava que eu tinha. Então isso acaba estimulando a tu ouvir outras músicas, quando tem feirinha de vinil. Então a gente acaba conhecendo coisas novas, né, que pelo algoritmo das plataformas digitais talvez a gente não conheceria, né? As plataformas digitais, elas vão te tendenciar aquilo mais ou menos parecido com o que tu tem. E o vinil não, uma feira de vinil tu acaba conhecendo algo totalmente diferente do que tu buscava e acaba gostando. Então, né, a partir da parte física vai te estimulando a conhecer vários tipos de músicas, né, e gostar, enfim. O rei Bob Marley não disse, mas Jimmy Cliff, mas Jimmy Cliff balançou a ilha e disse GG, a capital existe, a capital existe. Cara, disco de vinil pra mim é vida. Nos discos das antigas tinha um carinho, o disco é cultura. Então, desde aquela época até agora, o disco é cultura. Capital brasileira do reggae. Regue seu olhar, regue seu sorriso, o chão com seu suor, mente e corpo livre, regue seu amor e o
que for preciso. Regue seu olhar, regue seu sorriso, o chão foi seu suor, mente como livro.